São os nossos medos manifestados pela racionalização que sufocam a nossa intuição, a conexão com a nossa centelha divina, que está sempre alinhada com o amor incondicional. Então, ao mesmo tempo que o coração está conectado com o novo, que sente a realidade da nova era, a mente ainda está presa ao velho, ao jogo do medo proposto pelo ego. E é através do silêncio, do processo de introspecção, que conseguimos colocar a mente para ouvir o coração, que conseguimos co-criar a nossa realidade a partir da intuição. A mensagem já inicia com um alerta importante, né, de que racionalizar tudo pode nos conduzir ao medo. E por que isso? Porque nós temos medo do que não conhecemos. Então, estamos sempre correndo de volta para o que já é conhecido, para o que já é confortável, né? Ou, de uma outra forma, se prevenindo de algo. A gente já falou antes aqui que os três grandes obstáculos à evolução são, né, a evolução, a paz interior, etc. São o julgamento, o ego e o controle. Talvez essa mensagem seja bem didática em relação a esse último, que é o que a gente menos falou até agora. Vejamos. A racionalidade vai nos conduzir ao medo. Como? Bom, eu olho para o futuro, lá tem um monte de coisa que eu não conheço, então será que já bate o medo de cara? Não, não. Tem um processo anterior. Pai, Caio, mas você falou que a gente tem medo do que não conhece? Sim, verdade, mas tem um processo. Eu olho para o futuro, não conheço tudo que está lá, então, para evitar o medo do que eu não conheço, o que eu faço? Eu tento conhecer ou dominar. Ou melhor ainda, controlar. E para garantir que eu vou conhecer o meu futuro, eu começo a me prevenir de tudo, pensando sempre no que pode acontecer de bom e como posso garantir que aconteça, ou o que pode acontecer de ruim e o que eu posso fazer para que não aconteça. Ora, mas eu nem consigo pensar em todas as possibilidades futuras, muito menos garantir que as que eu conheço vão acontecer do jeito que eu imagino que vão. Então, essa tentativa de controle é em vão, porque as informações que eu tenho são limitadas, a capacidade de raciocínio é limitada, ou não é? Será que a sua razão perante a vida não é limitada? Controlar, garantir em uma vida tão diversa, abundante, com tantas variáveis, é impossível. É simplesmente impossível. Então, qual que é o processo? O processo é, eu olho para o futuro e não conheço, tenho um princípio de medo, parto para o controle, controle é impossível, medo instaurado com sucesso. Se olharmos para esse processo, vamos entender que a razão, se levada muito a sério, se considerada sempre absoluta, pode nos sabotar enormemente. Ou seja, a razão não tem razão. E você já ouviu falar que uma pessoa com medo não raciocina? Pois é, ela vira um animalzinho que só reage e reage com base no instinto mais material e terreno possível. Então, qual que seria o oposto disso? Extrair da razão o que ela pode oferecer no limite dela e onde ela não alcançar, substituir o instinto por intuição e viver um dia de cada vez. Lembrando que a felicidade é o caminho e não a chegada. Quantas vezes olhamos para o passado e falamos, bons tempos, né? Poxa, mas são bons tempos só hoje quando eu olho para trás? Por que que na época eu não os considerava tão especiais assim? Será que hoje eu não estou repetindo um padrão, esperando que amanhã eu veja o hoje como bons tempos? A oportunidade de romper o padrão e o bom tempo ser hoje está nas nossas mãos. Agora, eu lembrei de um caso interessante. Eu sempre fui muito detalhista e gostava de aprofundar bastante as coisas e tal. Aí um dia um amigo me perguntou, um amigo que é um irmão, na verdade. Ele me perguntou, Caio, você sabe o que é fé?
E aí a minha resposta foi: vixe, quanto tempo a gente tem? Porque esse tema pode ser bem extenso. Aí ele falou: não, não precisa não, fica tranquilo, eu te falo. Fé é quando primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Aí é que a razão começou a perder o reinado na minha vida. Eu não estou dizendo aqui que a razão deve ser ignorada em absoluto. Isso não seria intuição, isso seria negligência. Nada do que existe pode ser eliminado porque nada é em vão, tudo tem um propósito. Talvez o medo seja o oposto da fé. Bom, de qualquer forma, se a gente conseguir ouvir mais o coração e menos a razão, talvez ganhemos um baita aliado na criação da própria realidade, que é a intuição. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana sem culpa, com velhos padrões questionados e novos padrões instalados. Uma semana de vitória da consciência sobre os vícios, em que você creia verdadeiramente na sua capacidade de transformação, que você ouça mais o seu coração e ele te conduza à gratidão, que você encontre e viva a sua missão, que o medo seja limite só da sua razão e que você crie a sua realidade um pouco mais baseada na intuição. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.